Olá pessoal, estou aqui com o edital aberto, né, e vou passar bastante dicas da discursiva do Sebrasp para sua prova discursiva, você vai fazer o concurso do STJ, tá bom? Gente, eu sempre abro as minhas aulas com edital, não tem jeito, por quê? Porque você não pode tirar os olhos do edital, a discursiva é exatamente isso, existe um divisor de águas para quem presta atenção aos critérios e consegue reproduzir os critérios em prova, né, e que não presta atenção. Então, no vídeo de hoje, eu vou te dar algumas dicas sobre as últimas correções do Sebrasp, ou seja, baseado nas últimas correções, para você adaptar para o teu concurso e não jogar conhecimento fora, tá? Bom, para quem não me conhece, quem discursivas para concurso público há mais de 2 décadas, tá certo? Se você gostar dessas dicas, você se inscreva aqui no canal, você comente para que a gente possa, né, dar uma atenção especial para o STJ. São muitos concursos públicos, então naturalmente eu vou dar atenção para aquele concurso que o pessoal mais comenta, o pessoal mais assiste, mais curte o vídeo, tá bom? Pessoal, atenção! Aqui nós estamos o seguinte, o edital fala, gente, eu não vou ler o edital, tá certo? O que eu vou fazer é comentar, adaptar, pegar o que está no edital e falar em relação às últimas correções que foram feitas em 2024, porque aí você vai ter uma noção bem bacana da discursiva. A prova discursiva lerá 40 pontos e consistirá numa redação de texto dissertativo, até 30 linhas, a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos do cargo, área de atividade, especialidade e ramo. Bom, vou falar sobre isso. Primeiro, né, será que, Júnior, a banca falou sobre um texto dissertativo e aqui ela está falando sobre conhecimentos específicos. Como assim? Eu confundo isso às vezes. Eu não sei se é uma dissertação sobre atualidade, se é uma dissertação sobre o conhecimento que é próprio do meu cargo, da minha especialidade. Galera, dissertar é explicar. Explicar. Eu posso explicar um assunto que tem a ver com atualidades, como eu posso explicar um assunto que é específico da minha área, tá bom? A questão da dissertação é o esclarecimento. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? A grande tônica da dissertação é você esclarecer. E aí isso é importante, por quê? Porque se você não tiver competência para esclarecer, por exemplo, você está fazendo para o judiciário, né? Então você escreve muito assim na letra da lei, naturalmente você não vai tirar uma nota boa, tá? Tua nota vai oscilar em torno de 2/3 do valor do item temático que vai tratar dessa dissertação. Então o ideal é sempre você ter isso em mente. Eu preciso esclarecer. E como é que eu esclareço? Daqui a pouco eu vou dar uma dica muito importante para você entender como funciona esse procedimento de eu tornar um conhecimento específico bem aplicável à minha atividade de ramo, tá bom? Então, isso é a primeira questão. A segunda questão, gente, que é importante saber, é que a banca vai me dar 30 linhas. Será que eu tenho que escrever as 30 linhas perto das 30 linhas? Não necessariamente. Em prova de conhecimento específico, você precisa produzir texto que seja correto, claro e suficiente para o atendimento àquela demanda que a banca trouxe para você, tá bom? Então, se a sua discursiva terminou em 20 linhas, em 24 linhas, mas você sabe da suficiência do conteúdo, ele está adequado, está bem explicado? Perfeitamente, tá? Perfeitamente, tá bom? Então, fica essa dica que é importante, tá? Depois, a banca pede para você escrever, né, com tinta preta fabricada em material transparente. Eu vou recomendar a caneta Bic comum, aquela Bic tradicional, ponta média. Por que eu não vou recomendar ponta fina? Porque as redações são digitalizadas e às vezes, né, você perde na digitalização um pouco de qualidade de imagem, né? Então, se você já tem uma letra muito pequenininha, o que é vírgula fica parecendo ponto, o que é acento às vezes fica mais perto de um pingo e o Sebrasp está muito rigoroso com o desenho dos grafemas, tá? Bom, saindo daqui, a gente vai pegar alguns critérios avaliativos e aí também vou atualizando para você entender as últimas correções. Aqui, a prova discursiva vai avaliar o conteúdo. Claro, você tem que saber o conteúdo. Mas vai avaliar também a capacidade de expressão na modalidade de escrita. Pessoal, muita gente sabe o conteúdo, mas na hora de produzir se expressa muito mal. Ou acha que se expressa bem, quando vai ver o resultado não tá legal, sabe? O resultado tá muito ruim. Por que isso acontece? Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou pegar aqui um exemplo. Isso aqui é um exemplo de um material que eu estava dando aula agora há pouco para o pessoal do TCE do Acre, tá bom? Mas foi de uma questão do Sebrasp, foi o TCE PR 2024 para engenharia.
Júlia, eu não vou fazer concurso para engenharia, não tem problema. Eu só quero que você preste atenção a como o Sebrasp comanda um item temático e como a gente precisa produzir, senão a gente escreve mal, tá bom? A gente não escreve com correção e eu vou mostrar para vocês e vou provar. Por exemplo, aqui a banca pede para o aluno, né, falar sobre a aplicação das planilhas de orçamento sintético e analítico no contexto de um projeto que está aqui em cima, tá bom? Um projeto hipotético. Ora, perceba que existem dois institutos aqui, tá certo? Você tem um instituto X, que é o orçamento sintético, e o orçamento analítico, o instituto Y. Como que é feita essa abordagem? Eu vou mostrar para vocês como os alunos que estudam muito normalmente fazem, tá? E às vezes não vai dar certo por conta de um entendimento muito precário da construção do parágrafo. Veja que a banca fala sobre a aplicação dessas planilhas e ela vai falar de dois institutos. Então, olha só comigo, né? Como o aluno fez a abordagem dele. Perceba, ele vai começar aqui, faz a apresentação, tá certo? Ele vai falar, ó, primeiramente, cumpre destacar que a aplicação das planilhas de orçamento sintético e analítico no contexto do projeto em tela é essencial. Aqui tudo bem. Ele fez a retomada precisa do tema, falou da essencialidade desses elementos, tá? Desses institutos. Perfeitamente. Vamos lá. Isso acontece pela necessidade de uma estimativa mais adequada de custos da obra. Nesse caso, tanto o sintético quanto o analítico, aqui o aluno começa a errar, tá, gente? Ele começa a errar produzindo a resposta correta. Por quê? Porque não está organizado. Este parágrafo, ele não tem, assim, uma construção que nós chamamos, é uma construção pertinente ao racionalismo, não é? Estrutural, tá? Um racionalismo da própria argumentação. Ele não tem. Como é que ele deveria ser, Júnior? Vou mostrar para vocês, ó. Olha só. Preliminarmente, cumpre esclarecer que a aplicação adequada aos planos de orçamento, tanto sintético quanto analítico, é essencial para garantir a viabilidade e o controle financeiro e a construção, o controle financeiro do projeto de construção da ponte. Então, essa primeira parte aqui é retomada do item temático, é a apresentação, uma espécie de introdução do parágrafo, sem problema nenhum, tá? Mas olha agora a diferença que vai dar para aquele redator. As planilhas de orçamento sintético apresentam uma visão geral do custo total do projeto, o que permite uma análise global dos recursos. Nesse tipo de planilha, os custos são agrupados de forma macro, o que facilita a comunicação. Tá? Já a planilha de orçamento analítico é empregada para detalhar cada item do custo envolvido no projeto. Isso inclui a especificação de insumos, tal, e vai. Vamos, a aplicação conjunta dessas planilhas de forma integrada e revisada periodicamente permitirá uma visão mais abrangente. Gente, o que é isso que eu estou lendo? Ora, para um técnico, uma correção técnica, isso faz total sentido. É o seguinte, você tem os institutos X e Y. A banca quer que você fale sobre dois elementos, sejam eles quais forem, dentro da tua área de conhecimento. Você pode até começar a redação falando da relevância, da importância deles. Daqui a pouco você, pela ordem, vai falar de X. Vai falar de X no âmbito teórico, e depois de X na aplicação prática, que é o âmbito da exemplificação, tá? Aplicação prática. Daqui a pouco você vai falar de Y, que é o segundo instituto jurídico, seus elementos teóricos e aplicação prática. Depois você encerra falando dos dois, tá bom? Então, a conclusão deste parágrafo vai trazer de novo X e Y. Esse processo a gente chama do quê? Do chamado parágrafo dedutivo. Você começa com a teoria, vai para a aplicação prática e tira uma conclusão de ambos, tá? Ele é distributivo e dedutivo ao mesmo tempo. Então, ele segue uma linha de raciocínio, tá vendo? Aqui primeiro se fala da planilha de orçamento sintético, depois se fala, detalha essa planilha, traz, olha só, a aplicação prática, tá vendo? Por isso que tem aqui, por exemplo, né, a importância, por que essa planilha é importante, para quem é importante, tá? E depois se segue para a planilha de orçamento analítico, também vai falar sobre a sua importância, vai falar para o que serve, depois vai falar sobre a integração das duas. Então, esse tipo de questão, gente, acontece muito, esse tipo de construção é muito comum quando o Sebrasp trabalha com dois itens. Tanto é comum que eu mostro para vocês, ó. Vê, isso aqui é o padrão de resposta. Perceba, padrão de resposta não é redação, tá, gente? Muita atenção, não é redação. Ele não tem compromisso com todos os critérios avaliativos do Sebrasp. Eu vou explicar daqui a pouco.
critério de construção de texto. Mas podem ver que o examinador ele faz primeiro um apanhado dos dois institutos, depois fala da planilha de orçamento sintético, depois da planilha de orçamento analítico, tá? Um detalhe, ele vai falar em parágrafos em separado, né? Porém, nós vamos fazer num único parágrafo, tá certo? Por enquanto, teremos que fazer num único parágrafo. Por quê? Porque desde 2018, o Sebrasp, quando você pega o conteúdo de um item só e você fragmenta por mais parágrafos, vez ou outra o Sebrasp pune, tá? Porque ele alega que você perde a unidade. Não é que ele alega, né? É que você perde a unidade temática daquele item, tá bom? Então, deixa tudo num parágrafo só. Isso é capacidade de expressão, tá, gente? É você expressar com organização, com clareza e com coerência. Tanto é, vou voltar aqui no próprio padrão, ó. Se você for observar os quesitos, isso aqui, pessoal, não apresentei para muita gente, é o padrão de resposta. Existe um padrão preliminar que é lançado na terça-feira à noite, no pós-prova. Você vai lá e olha a resposta. Se você discordou de alguma coisa, você pede para acrescentar, né, aquilo que você quer, exatamente onde você quer que seja, né, acrescido esse elemento, tá certo? Ou você pede para, você pode impugnar parte da resposta, entendeu? E assim vai. Mas enfim, voltando, pode observar que a banca vai corrigir tua discursiva de acordo com esses conceitos. Tá vendo? Por exemplo, aqui ela emprega, né, o conceito zero é zero, então ela emprega 3 conceitos para avaliar essa questão das planilhas. E veja o que ela diz. Ela diz que quer que o aluno descreva as funções das planilhas de orçamento, né, tanto a sintética quanto a analítica, de forma correta, então a correção de conteúdo, clara, coesa e concisa. Clara, né, então de forma organizada, coesa, dando oportunidade para você fazer as costuras entre um elemento e outro, né? Ou seja, fazer a ligação do texto entre um elemento e outro, conciso, para que você não fale demais, você não fique detalhando ad eterno sem uma importância adequada, tá bom? E vocês podem ver que isso está para tudo que é lugar, gente, ó. Ó, claro, coeso e conciso, claro, coeso e conciso. São os últimos padrões de resposta do Sebrasp, são muito exigentes em relação a isso. Tão exigentes que lembra que havia ali 3 conceitos? Muito bem. Como é que a banca avalia o conteúdo, né? E por que é importante você saber se expressar bem? Porque vamos supor que eu tenha um item valendo 30 pontos, suponhamos, tá? Então ela dividiria por 3 e cada parte que você avançasse no conteúdo valeria 10 pontos, suponhamos. Porém, para analisar a qualidade da expressão, ela vai pegar esse divisor e vai multiplicar por 2, então ela vai transformar em 6, não é? E aí muita gente dá a resposta corretinha, mas em vez de tirar 30 pontos no item, fica com 25 pontos naquele item. E a pessoa fica chateada, então ela vai para a fase recursal, né? Ela briga, ela quer pagar um recurso, e às vezes o problema não está no conteúdo, mas na resposta que não foi desenvolvida dentro de uma lógica dissertativa adequada, né? A resposta não é esclarecedora, é isso que quer dizer. Então a banca te puniu em 1/6, tá bom? Certinho? Então é isso, você precisa aprender a se expressar com segurança. Uso das normas de registro formal, né, da língua portuguesa. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E veja que a banca prima pela coerência e pela coesão. A coerência é o combinado, né? Se eu te peço para falar de 2 itens, você tem que falar de cada item por vez, falar dos 2 itens, né? Se eu te peço para falar de um item só, você tem que saber construir parágrafo contínuo, é um tipo de técnica. Se eu te peço alguma coisa no plural, você nunca pode me responder no singular. Então, isso é um aspecto da coerência, é um dos aspectos da coerência, tá bom? E a coesão? Muitos alunos às vezes tem uma escrita muito boa, mas não cria um ambiente de coesão. O que é um ambiente de coesão? Eu faço aqui uma afirmação X, ponto, vou para uma afirmação Y e para uma afirmação Z. Porém, se eu for de X para Y para Z, eu terei problemas de coesão. Eu preciso costurar as partes, eu preciso criar, né, de um espaço para outro, um ponto de encontro, tá vendo? Ou seja, no período Y há um pontinho que lembra X, no período Z há uma expressão que lembra a expressão Y. Entendeu? Esse é o processo da coesão. A banca precisa ver. Ela pediu para primar. Primar é dar importância, é colocar em estado de primazia, certo? Então, se você não fizer isso, se você fizer um período muito extenso, em que a gente vai ter poucas oportunidades de avaliar a coesão,
É como se você estivesse num desfile de Miss, né, Miss Universo, e tivesse uma das etapas do desfile, né, a etapa, por exemplo, desfilar de roupa íntima, de maiô, e a Miss se negasse, né, uma das concorrentes se negasse, ah, isso eu não vou fazer não. Então, quer dizer, você deixou de executar. É isso, tá? Então esse é o problema, tá bom? Outra questão, gente, aqui, né, uma dica final e muito importante, a banca vai avaliar também o domínio da modalidade de escrita, ou seja, gramática. Porém, preste atenção, ela vai avaliar a grafia, a morfossintaxe e a propriedade vocabular. Morfossintaxe são os chamados erros de amplitude sintática, né, que geram problemas de clareza para a sentença também. São os erros de concordância, erro de regência, mau emprego da pontuação, né, são os problemas de morfossintaxe. Falta de paralelismo, problemas de morfossintaxe. A grafia, por seu turno, muita gente não está dando importância, mas está reprovando, tá, gente? Está reprovando mesmo. Por exemplo, eu vou citar aqui. Essa discursiva que vocês estão vendo, né, se vocês observarem bem, é bastante legível. Eu consigo ler sem nenhum problema, tá bom? Gente, nessas 59 linhas dessa discursiva, o Sebrasp apontou 31 erros gramaticais, a maioria de grafia. E a letra deste aluno é uma letra clara, ele não tem grandes problemas de grafia. Aliás, se a gente analisar a redação dele como um todo, né, talvez a gente vai encontrar menos de 10 erros gramaticais nessa redação. Mas a banca canetou. Por exemplo, a banca não aceitou, né, aqui na linha 5 ela marcou erro. O que que não tá legal aqui na linha 5? Por exemplo, esse tio parecendo acento. Não vai aceitar. Tá? Por quê? Isso está acontecendo em 2024, tá, gente? Antigamente o Sebrasp tinha mais tolerância. Mas as duas últimas correções de Sebrasp, correção de APO, correção do TCE-PR, né, que são correções bem recentes, a banca canetou mesmo a galera em relação à letra, tá? Então, cuidado, ela não aceitou. Se a gente for avançar um pouquinho, né, aí ela dá um salto, assim, generoso, tal, vai lá para a linha 9. Tá vendo aqui o necessárias? Falta pingo no i. Ela não aceita, tá? Tá vendo a palavra execução em que o tio, né, ele vai emendar aqui com o cedilha? Não aceitou, marcou erro. Se a gente for um pouquinho mais à frente, né, vocês vão ver que a banca não perdoou mesmo. Claro, existem erros de grafia, sim. Podem ver que a banca não escreve ortografia no edital, ela escreve grafia, tá, gente? Grafia. Por quê? É o desenho do grafema, não é só o emprego das letras, é só o desenho do grafema. Júlia, qual que é a sugestão então? Galera, letra de forma. Letra de forma. Pela primeira vez na minha vida, eu estou definindo para os alunos que eles escrevam letra palito, tá bom? Que, obviamente, façam a maiúscula um pouco maior que a minúscula. Mas cuidado, pingo no i, cuidado com o teu tio, o desenho tem que ser correto, cuidado com o emprego da vírgula, né? A vírgula não pode ficar aparecendo ponto final, porque a banca não está deixando passar nada, tá? Tudo bem? Por exemplo, este candidato aqui, dessa discursiva que eu mostrei para vocês, ele perdeu mais de 2 pontos só com erros gramaticais, né? Ficou com menos da metade da discursiva, tinha uns problemas de construção, tá certo, na resposta dele, e a questão foi nesse sentido, tá? A banca foi muito dura mesmo, tá certo? Existem errinhos, ó, igual item está errado, mas ela não tem deixado passar nada. Certo? Tá vendo aqui, ó, a aplicação em que o cedilha pega o ponto final da outra linha? Marcou erro, tá bom? Tudo bem, galera? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas. Se gostaram, curtam o vídeo, tá certo? Comentem, e se inscrevam no canal para mais dicas.